Olá pessoal, meu nome é Priscila e você está no canal Treina Comigo. Hoje vamos falar sobre o meu relato de obesidade, parte 2. A vocês que assistiram a parte 1, toda a minha gratidão. E não se esqueçam, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa estar conhecendo o canal e que vocês possam estar me ajudando também nas divulgações. Pessoal, eu contei para vocês, na primeira parte do meu relato de obesidade, que eu cheguei até a tomar remédio para emagrecer. E como foi isso? Eu estava fazendo uma dieta e atividade física e havia perdido 21 quilos. Porém, eu ainda estava muito acima do peso. Eu estava pesando 100 quilos. Quando eu estava pesando 121 inicialmente e perdi 21 quilos. Então, eu procurei um endocrinologista e aqui vai o meu sinal de alerta para vocês, pois eu tomei remédio com orientação médica e deu muito ruim, mas muito ruim mesmo. Vou explicar o que aconteceu. O médico me receitou um coquetel de remédios. Dentre eles, o Cibus, que é o remédio original da sibutramina, de 10 miligramas. E aí depois não estava resolvendo, ele receitou de 15 miligramas. Passou a não surtir efeito, ele receitou para eu tomar um Cibus de manhã e um Cibus à tarde. Fora essa medicação, eu tomava bupropiona de 150 miligramas, depois foi para 300 miligramas e eu tomava vários remédios que eu nem sei o nome porque eles eram manipulados, né? Então eu pegava aquele comprimidinho ali, para falar a verdade, não sabia nem o que eu estava tomando. Eu tomei um remédio também que era para emagrecer, não tô recordando o nome, mas eu comprava ele na farmácia e ele solta muito o intestino. Eu lembrando o nome falo para vocês. E aí, depois de 7 meses tomando essa medicação, eu comecei a ter alguns sintomas muito estranhos e percebi que aquilo não era normal para mim. Eu estava muito agitada, dormia pouco, estava focada apenas em algumas atividades e passei a odiar o meu trabalho, né? Sendo que eu era uma pessoa ativa no trabalho que amava a sua profissão e passei a me sentir assim. Tudo isso, pessoal, me levou à psiquiatria. E chegando lá, a médica explicou que simplesmente aquelas medicações anorexígenas, ela disse, né, remédio para emagrecer, não eram para mim e poderiam até mesmo me deixar maluca. Simples assim, né? Poderia causar alguns problemas mentais, né? Poderia até mesmo ter me levado a uma internação psiquiatra, segundo a doutora. Então, eu falo para vocês, a minha experiência com o remédio para emagrecer não foi boa, mesmo com orientação médica. Então, eu não indico ninguém, nem o meu pior inimigo eu indicaria para ele tomar remédio para emagrecer, né? É muito melhor vocês partirem para outras formas de tratamento, como a atividade física, nutricionista, acompanhamento com endocrinologista e outros médicos, se for o caso. Então, esses remédios foram cortados num único dia, né? Então, para uma pessoa que estava 7 meses tomando a medicação, foi muito difícil ficar sem. Cheguei aqui na minha casa,
Joguei todos os remédios no lixo, porque eu pensei, se não é bom para mim, não é bom para ninguém, vou jogar isso fora. Joguei todos no lixo. Passado ali 2 ou 3 dias, a abstinência pela medicação era tão grande que eu me senti uma viciada. Sério para vocês, eu comecei a procurar na bolsa para ver se tinha algum que eu tinha esquecido, procurar nos armários. Eu fiquei desesperada, parecia que eu precisava, eu necessitava daquelas medicações de todo jeito. Então, eu tô falando para vocês que é uma coisa muito triste. Eu me senti uma viciada em drogas, né? E na verdade, medicação é uma droga. Então a gente precisa ter muito cuidado com os medicamentos que a gente ingere, né? Principalmente observar quais os efeitos colaterais se forem remédios anorexígenos. Não tô falando aqui também para vocês pararem de tomar o remédio de vocês. Jamais faria isso. O remédio com orientação médica, ele é para ser tomado e só o médico tem o poder de decisão de falar para vocês pararem com a medicação. Mas no meu caso, a medicação não estava me fazendo bem. Eu conversando com a psiquiatra sobre aquela dependência da medicação que estava assim me causando alguns transtornos, tremedeira e tal, ela me indicou passar numa endocrinologista, só que ela me adiantou que eu não poderia tomar nenhum outro remédio anorexígeno. Que se fosse para eu tomar alguma coisa, seria Saxenda ou Ozempic, e que ela me indicava Saxenda, mas para isso a endocrinologista tinha que concordar com o tratamento. Então eu fui até uma endocrinologista que realmente me indicou esse tratamento com Saxenda, e eu consegui fazer o tratamento por 2 meses. Por quê? É um remédio de alto custo. Então, eu comprei 3 caixas e não tive condição de comprar a 4ª caixa, porque é um remédio muito caro. Na época era R$800 cada caixa. E cada caixa vinha com 3 seringas de aplicação, né? E quando você toma as primeiras doses, a partir do 2º mês, você usa uma caixinha a cada 15 dias. Então, no primeiro mês, você usa uma, dá quase para o mês inteiro, e a partir do 2º mês, são 2 caixas. A cada 15 dias, uma caixa nova, né? Então, são 2 caixas por mês. E assim eu fiz. A Saxenda foi boa para emagrecer? Foi. Porque primeiro ela cortou a minha compulsão. Eu estava muito compulsiva. Então, no primeiro mês, além de não engordar, eu perdi 5 quilos. E no 2º mês, eu não perdi nada, mas também não engordei. E o meu objetivo era não engordar, principalmente. Então, para mim, o tratamento foi muito bom. Tem pessoas que têm resultados melhores que os meus, tem pessoas que não conseguem emagrecer com Saxenda, mas aí vai de organismo para organismo. Indico vocês a tomarem Saxenda? Não, eu acho que não vale a pena o custo-benefício, porque, como eu disse, é uma medicação muito cara, né? A não ser que a pessoa tenha muito dinheiro sobrando, eu não indicaria um tratamento com Saxenda. Porém, admito que o tratamento é muito bom. Depois disso, eu voltei a engordar na velocidade da luz. Como eu havia dito para vocês,
eu tinha perdido 21 quilos naturalmente, mais 22 com a medicação, totalizando 43 quilos a menos. Eu estava pesando 78 quilos e na velocidade da luz eu fui para 132 quilos, ou seja, eu engordei alguns quilos a mais do que eu já estava pesando antes de emagrecer. Na verdade, de 121 eu fui para 78, de 78 para 132. Então eu engordei 54 quilos e lá no final das contas 11 quilos a mais, né, do que inicialmente. Confesso que isso foi frustrante, porque quando eu cheguei lá nos meus 78 quilos, eu imaginei que eu não engordaria nunca mais, mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Então, pessoal, vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu já estava nos 132 quilos e eu havia comprado uma esteira há algum tempo, fazia ali uns 5 meses mais ou menos, e não estava usando a esteira. Aí meu esposo começou a usar a esteira, começou a correr nela e foi me chamando a atenção. Pensei, nossa, eu tô aqui com 132 quilos, seria bom se eu começasse a pelo menos caminhar, né? E aí eu comecei a caminhar. Caminhei um dia, caminhei 2 dias, fui aumentando a velocidade, né, ali na esteira. Quando foi no 3º dia que eu estava muito feliz com a minha iniciativa de começar a caminhar. Então, quando foi no 3º dia, eu estava caminhando quando fez um barulho na esteira. A princípio me assustou, só que como parou de fazer o barulho rapidamente, eu continuei ali caminhando. De repente, o meu pé afundou. E aí eu fui diminuir a velocidade para eu ir parando para ver o que tinha acontecido, né? Pessoal, eu pedi a ajuda do meu esposo para olhar o que havia acontecido e fez um buracão do tamanho do meu pé ali naquela parte onde eu pisava mais. E eu fiquei arrasada. Fiquei muito arrasada. Meu esposo, ele é bem magrinho. Ele pesa menos de 70 quilos. E aí eu fui e falei assim pra ele, amor, a balança não aguentou o meu peso. Ela quebrou por causa do meu excesso de peso. Aí ele foi e falou bem assim pra mim, não, amor, a esteira quebrou porque eu tinha corrido antes de você caminhar, então deve que foi por isso. Eu olhei pra ele, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, mas aquilo me deixou tão baqueada que foi assunto de 2 sessões de terapia, né? Se eu não falei para vocês ainda, eu faço terapia para diversos fatores da vida, inclusive para o emagrecimento. E olha, terapia é uma coisa que vale muito a pena. Eu indico todo mundo fazer psicoterapia. É a melhor coisa da vida. Então, aquilo inicialmente cortou o meu gás de fazer atividade física. Mas o que aconteceu? Essa esteira eu comprei de uma amiga, né? E a esteira era para no máximo 120 quilos. Só que eu não sabia. Como eu estava com 132 quilos, realmente a esteira não aguentou o meu peso. A gente tentou arrumar, mas não teve recurso, né? E ficamos sem esteira. E
naquele momento, né, até falando em terapia, eu chorei muito. Falei assim, que ponto que eu cheguei, que nem uma esteira me aguenta, né? Pensei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E foi o que eu fiz. Eu entrei na academia e comecei a ir. No começo eu faltava mais do que ia, confesso, mas já tem aí mais de um ano que eu frequento a academia e para mim valeu muito a pena. Então, para vocês que estão cansados, desanimados de lutar contra a obesidade, não desanimem. Obesidade tem tratamento, né? Além da atividade física, dieta saudável, né? Se vocês precisarem, façam psicoterapia, que ajuda muito, né? Se vocês tiverem compulsão alimentar, que é o meu caso, eu indico muito a terapia, porque a compulsão alimentar, ela melhora com algumas medicações, sim, pouca coisa, mas ela é comportamental. Ela não é somente uma doença mental, ela é comportamental. O seu organismo se adaptou a comer exageradamente toda vez que uma coisa dá muito errada na sua vida, né? É um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga, fuga emocional. Então, eu indico psicoterapia para todos que enfrentam compulsão alimentar. Psicoterapia tem no SUS gratuitamente, né? Tem particular. Se você tem condição de fazer particular, faça. Se não tem, procure o postinho de saúde do SUS mais próximo à sua residência e faça terapia. Compulsão alimentar necessita de psicoterapia. Então, pessoal, isso era o que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Vou terminar o vídeo deixando algumas fotos para vocês verem o meu antes, que é quando eu estava mais magra, o meu depois, que eu estava muito acima do peso, né? Lá no auge dos meus 132, e o meu atual, que é agora com 93 quilos. Peço para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, enviar para suas amigas e seus amigos que estão na luta contra a obesidade ou contra o sobrepeso e o sedentarismo. Pessoal, estou muito feliz porque com o apoio de vocês, nós já estamos com 81 inscritos. E eu agradeço cada um que curtiu e compartilhou. Muito obrigada! Espero vocês mais magros no próximo vídeo. Tchau, tchau!